E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós iremos aí dar, como de costume, continuidade no livro de Apocalipse. Que medo! Não, brincadeira. Apocalipse, capítulo 5. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha aí, ó. Vamos orar mais, para que naquele grande dia nós estejamos também aí, né, dentro dessa salva de ouro aqui, com as nossas orações, as nossas petições. Ó, e o que eu quero? Beleza? Eu não quero nada, eu não quero carro, eu não quero dinheiro. Não, eu só quero que Deus me enche com o teu Espírito Santo e naquele grande dia, quando eu morrer, eu esteja preparado para poder, ó, subir direto e estar ao lado de Deus, ao lado do seu trono, eu poder ser um desses 24 anciões ali a serviço de Deus o dia todo, louvando e adorando, engrandecendo Deus, glorificando o seu nome poderoso, maravilhoso, porque ele verdadeiramente é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque Deus criou tudo. Ele criou os céus, as terras, os mares, os pássaros, as plantas, as flores, aquela flor maravilhosa que você dá aí para tua esposa aí, né? O perfume, gente, o corante, tudo é inspirado por Deus. E tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito por ele não pode existir, porque ele sustenta tudo com a destra da tua justiça. Vamos lá. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhares e milhares de milhares. Meu Deus! Aleluia! Ó, vou repetir isso aqui, hein? Milhões de milhões e milhares de milhões. 1000 eu não sei contar, imagina isso aqui, hein? Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ao ouvir toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. E eis
Aliás, e os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoravam ao que vive para todo sempre. A abertura dos primeiros 6 selos. Apocalipse, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais que dizia como em voz de trovões, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Essas coisas aqui que estão descritas em Apocalipse, né? Esse pensamento me veio aqui agora, né? Eu tenho que dar uma conferida, mas eu vou falar. Essa punição aqui são para as pessoas que não se renderam a Deus, que não glorificaram o nome de Deus, as pessoas que realmente, né, irão para o tormento eterno. Pessoas até não, que eram da igreja, eu creio nisso, mas que tinham, né, que têm uma vida dissoluta, uma vida que não glorificavam a Deus com os seus bens, com as suas vidas, com as suas mãos, com o fôlego de vida, com os seus pés, com os seus bens. As pessoas viviam a adorar Satanás em vez de Deus que criou todas as coisas, né? Então aqui elas estão recebendo o castigo de Deus pelo fato de não ter reverenciado o nosso Senhor. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, né? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que habitam de ser mortos, aliás, que haviam de ser mortos, como eles foram, né? Como eu falei lá, né? Pessoas, né, que irão ser castigadas. Eu acredito que, né, eu não consigo dimensionar muito bem se isso irá acontecer no grande dia, no final dos tempos, ou se acontece como foi, por exemplo, né, na pandemia, muitas pessoas foram mortas. E aqui no capítulo 9 diz, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado por poder para matar a 4ª parte da terra, e com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra, né? Na época da pandemia, houve aqui na minha cidade um pastor que faleceu, né? Então eu creio que, na minha opinião, ele já tinha cumprido na terra aqui o propósito dele, e ele foi recolhido para a salvação eterna, se assim Deus achar que ele é merecedor da vida eterna, né? E os demais
e também teve muitas pessoas que não eram da igreja, que morreu na época da pandemia. Então, eu acho que esse capítulo aqui, 6, versículo 8 de Apocalipse, resume um pouco disso daí. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança descia os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e às rochas: caiam sobre nós, e esconderam-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir, né, pessoal? Assim, se a pessoa não tiver muito bem informado, né, conhecedor da palavra de Deus, uma pessoa que não conhece vai ouvir essa passagem aqui e vai falar: nossa, mas como Deus é ruim. Não, Deus não é ruim, Deus não é injusto, Deus é fiel, Ele é muito justo. Essas pessoas que irão sofrer o castigo, né, da morte, da peste, da fome, são pessoas que estão tendo oportunidade de mudar de vida, de ser diferente, de conhecer a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, de reverenciar Deus, de dar honra, dar glória, louvor e adoração. Só que são pessoas que não fazem. Infelizmente, tem pessoas na igreja, né, que estão lá a cantar hinos para Deus, a ler a palavra de Deus. Só que, infelizmente, é necessário que nós venhamos a conhecer a vontade de Deus, mas não só conhecer, viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir as leis de Deus, seguir os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças, as suas leis. Você quer ver uma coisa? Você vai ler a Bíblia, né? Por exemplo, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que diz sobre as histórias de Jesus, aliás. E você tem que fazer exatamente aquilo que Jesus faria, estando no seu lugar, né? Jesus, ele veio na Terra através de um plano muito perfeito de Deus, e ele nos deu vários exemplos. Por exemplo, Jesus lavou os pés de discípulos. Nunca um pastor de uma igreja, sendo grande, irá lavar o pé do discípulo. Esse lavar o pé do discípulo não precisa ser lá e pegar o pé do discípulo, botar na bacia e lavar, não. Não precisa ser necessariamente isso. Ele pode ir lá, né, pegar uma pessoa pobre, e ir lá na casa da pessoa pobre, e dar uma gelada na casa da pessoa pobre, fazer pra pessoa um almoço, entendeu? Ir lá, botar comida pro cara lá, dar um remédio pro camarada. Esse pode se lavar os pés de uma pessoa pobre, o pastor. Mas o pastor vai fazer isso? Eu acho que não vai fazer. Mas Jesus, que é Deus, que é o próprio Filho de Deus, que sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ele fez isso. E não foi um discípulo, foram 12. Até o discípulo que ele sabia que ia trair ele, que ia entregar ele para ser morto, para ser crucificado, para ser humilhado, para ser cuspido, para ser agredido, para ser açoitado, ele foi lá e lavou os pés do camarada. Então nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e tentarmos e pedir a Deus, suplicarmos ao Senhor para nós sermos cheios do Teu Espírito Santo.